Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Amém. Bom dia. A paz do Senhor. Dia. Que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus esta manhã com muita alegria. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por estarmos na Tua presença, reunidos com a nossa família, Senhor, com os irmãos que estão online conosco. Vai derramar a Tua graça e o Teu poder sobre a vida de cada um, Senhor. Renova as nossas forças nesta manhã. Esta semana que se inicia, Senhor, seja uma semana abençoada por Ti, em nome de Jesus, Pai. Repreende todo o mal, cuida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.
todo tempo, Senhor, te adoraremos. Amém. Deus, Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti
Aleluia. Glória a Deus. Como pode ainda orar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Não
Pai, do dia, que faz o que Ele quiser. Nós temos que louvar e agradecer. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 9, aliás, no capítulo 10. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Repete, desculpa.
2 Coríntios 10, 4. Coríntios 10, 4. Amém? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? Vamos ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? O apóstolo Paulo, ele afirma, aqui para os coríntios, que ele fala que ele tem, que ele está falando nessa carta que ele tem sido perseguido, e ele está falando sobre essa perseguição, que inclusive era de dentro da igreja, não eram pessoas de fora, eram pessoas de dentro que questionavam a autoridade do apóstolo Paulo. E ali ele fala que as armas que ele tem, as armas da nossa milícia, as armas da nossa defesa, elas são o quê? São espirituais. Elas não são carnais. Porque não adianta, a pessoa que se levanta contra outro que está pregando, contra outro que está levando a palavra, infelizmente, a gente vê que está sendo, infelizmente, usado por outra coisa. Não é uma coisa carnal, é uma coisa espiritual. E como é que você vai lutar contra isso? Usando as armas carnais. Tem que usar as armas espirituais. E quais são as armas espirituais? É conhecer a palavra de Deus e orar. A oração. A oração é a nossa arma mais poderosa. Mas até para orar, nós precisamos conhecer. Então nós temos que ter conhecimento da Bíblia. Então é conhecer a Bíblia e orar. Essas são as nossas armas espirituais para que nós possamos combater todas as flechas que vêm do inimigo. Porque se você não lê a Bíblia, você nem fica sabendo o que está acontecendo ao seu redor. Você não fica sabendo, porque não tem conhecimento espiritual para ter um discernimento de entender o que acontece ou deixa de acontecer. Então, nós precisamos ter conhecimento da Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que conhecer o nosso Deus. Como é que nós conhecemos Ele? Através da leitura da sua palavra, da palavra de Deus. Ali nós podemos ter mais conhecimento sobre o nosso Deus. A Bíblia fala que muitos perecem e erram, o povo perece por não conhecer a palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós conhecemos Deus também. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais Ele se revela a nós. A Bíblia é uma revelação, amém? Porque a cada dia que nós lemos, a gente, mesmo quem já leu a Bíblia toda, de capa a capa, cada vez que lê, você entende algo novo. Você tem algo novo revelado ali. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. Ela fala como é o nosso Deus. E se nós queremos conhecê-lo, se nós queremos adorá-lo, se nós queremos saber o poder que Ele tem, aplicar esse poder na nossa vida, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia para cada dia mais entender a revelação de Deus para nós. E utilizá-la no dia a dia, que é a nossa arma. Ela é a nossa arma para que nós possamos vencer. Amém? Lá, mais para frente, o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Para quê? Para resistir aos dias maus. Nós temos que estar cheios da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, porque a nossa vida
ela também não é feita de só dias bons. Né? O próprio Jesus, ele falou, né, o nosso Senhor, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Então não é porque eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, né, eu creio em Deus, eu nunca mais vou ter problema. Não, não é isso. Né? Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Né? Como o apóstolo Paulo, ele fala também que ele aprendeu, né, a ter muito e a não ter nada, a ter abundância e a passar fome, a ter muita coisa e ter pouca coisa. E mesmo assim, né, aí ele fala mais, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Né? Muitas vezes o pessoal usa esse versículo para falar assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Mas o apóstolo Paulo, ele quis dizer o seguinte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, nada disso vai me abalar. Eu posso todas as coisas, eu posso até passar necessidade. E como também eu posso ter muito, posso ter abundância. Né? Quantas pessoas que caem porque tem abundância? E quantas pessoas que caem porque, né, não tem nada? E fala, Deus, né, tem gente que fala, Deus não existe, senão não tinha tanta coisa assim acontecendo de ruim. Né? Mas por quê? Porque as pessoas não usam as armas espirituais. Cada um quer resolver do seu jeito. Né? Cada um quer resolver as coisas, né, como o mundo fala. E o mundo quer o quê? Dente por dente, olho por olho. Né? Então, se alguém te fez alguma coisa, você vai lá e faz alguma coisa também pior. Né? Como é que é? Você vai sair por baixo? Não pode. Senão o mundo já vai, começa o quê? Vai falar lá, aquele é fraco. Aquele lá, fez isso com ele lá e ele não fez nada. Tem sangue de barata. Né? E quando a Bíblia, ela nos ensina ao contrário. O Senhor Jesus, ele falou o quê? Dá a outra face, não é isso? Perdoar os seus agressores. Né? O próprio Senhor Jesus, quando ele foi lá crucificado, ele falou, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Né? E ele, com amor com aquelas pessoas ali que estavam o crucificando, zombando dele. Né? E mesmo assim ele continuou amando aquelas pessoas. Isso é difícil, é muito difícil. E se a gente for deixar se levar pelo que o mundo fala, aí nós estamos mais lascados ainda. Né? Porque o mundo, ele quer que você vá lá, se alguém te der um tapa na cara, você vai lá e dá um soco. Né? Você tem que fazer alguma coisa maior. Né? Não pode ficar por isso mesmo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que nós devemos perdoar. Né, e orar pelos nossos agressores, porque com certeza eles estão sendo usados pelo maligno. Né, e não adianta a gente ir lá com armas carnais que não vai ser resolvido. Talvez você vai encontrar um problema maior. Né, e aquele problema só vai crescer ao invés de ser resolvido. Então nós precisamos no nosso dia a dia conhecer e utilizar as armas espirituais. Assim como o apóstolo Paulo falava, ele vai lá discutir com as pessoas que estão perseguindo ele. Ele vai se igualar àquelas pessoas que não têm conteúdo. Né? Quando na verdade ele nem tinha tempo para isso. Porque a vida dele era pregar a palavra de Deus. E ele viajava para longe, para vários lugares, e fundava igrejas, e deixava pessoas lá preparadas para cuidar. Né? Agora já pensou ele ficar na igreja lá discutindo lá que ele é apóstolo, que ele tem autoridade e tal? Ele nem falou, não vou nem perder meu tempo fazendo isso não. Né? Eu vou usar as armas espirituais. As armas espirituais quais são? A oração e a leitura da Bíblia, amém? É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Né? Quando as tempestades vierem, quando as lutas se levantarem contra nós, nós temos que lançar mão das armas espirituais. E isso não quer dizer que a gente vai largar para lá também. Né? Cada um, nós vamos fazer o que podemos, lógico,
Nós vamos fazer a nossa parte, né? E Deus, com certeza, vai entrar com a sua providência divina, porque Ele não nos abandona. Ele sempre está conosco. Ele sempre está nos abençoando. Amém? Ele sempre está conosco, juntamente. Amém? Ele não nos deixa sozinhos, né? E fica olhando, né? Ah, vai lá, e fica sozinho olhando de longe. Não, Ele está sempre perto. Quando Ele nos manda, né, fazer alguma coisa, Ele está conosco ali para que nós possamos conseguir fazer aquilo que Ele determinou. E, né, muitas vezes a gente quer utilizar de armas e a gente fica, ah, Deus, faz isso, faz aquilo para mim, a gente fica pedindo, né? E o apóstolo Paulo, ele também pediu, e ele teve uma resposta de Deus. Aqui no capítulo 12, verso 9, ele fala assim, né, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele começou a orar e pedir a Deus que tirasse, né, aquelas coisas todas que vinham contra ele. E Deus falou para ele assim, ó, a minha graça te basta. Né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu não consigo, eu não tenho força, né? Eu não tenho capacidade. Mas Deus, Ele fala, né, conosco, a minha graça te basta. Amém? Deus, Ele fala contigo hoje. A graça dEle basta na tua vida. Amém? É a graça de Deus, Ele fala, ó, que o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais você for fraco, quanto mais você reconhecer que é fraco, que precisa, que não consegue, mais o poder de Deus vai agir na sua vida. Né? Porque aquele que fala, ah, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, né? Tudo dá certo. Essa pessoa não precisa de Deus. Né? E Deus não vai ficar ali adulando a pessoa que, né, não está nem aí. Né? Normalmente é assim que acontece. As pessoas que têm tudo, né, que acham que tem tudo, que não precisa de ninguém, né, que é autossuficiente, que se resolve sozinho, né, e aí Deus se afasta, porque, né, a pessoa não precisa. Mas quando chegar alguma coisa que realmente, né, venha a bater ali, aquela pessoa fica abatida, fica desesperada, né, porque não tem esperança. Ele era autossuficiente, de repente viu que não era mais, né, e ali a pessoa se desespera, porque, né, e agora? Né, eu era tudo, agora eu não sou nada, o que eu vou fazer? Né, mas quando nós reconhecemos que não somos nada, e que na verdade Deus é tudo em nós, aleluia, pode vir a tempestade que for, que nada vai nos derrubar. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no seu coração. Amém? Que nós venhamos a deixar, né, as armas carnais de lado e usar as armas espirituais cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar a cada dia, Senhor Deus, a nós aprendermos, Senhor Deus, a utilizar as armas espirituais, Pai. Largar, Senhor Deus, as armas carnais de lado, Senhor Deus. Essas armas, Senhor Deus, que só trazem mais prejuízo, só trazem, Senhor Deus, mais problemas, Senhor Deus. Mas quando utilizamos as armas espirituais, nossos problemas são resolvidos, ó Pai, sem qualquer tipo de contraindicação. Oh Deus, eu te peço que o Senhor esteja, Pai, abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um de nós, Senhor Deus. Continua falando aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, conosco. Fala, Senhor Deus,
a nossos filhos, Senhor Deus, a nossas esposas, Senhor Deus. Oh Pai, vai, Senhor Deus, se revelando, Senhor Deus, aos nossos familiares, Senhor Deus, que todos eles venham, Senhor Deus, conhecer, ó Pai, do Teu amor e serem salvos, Senhor Deus, libertos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um, Pai. Cada um que aqui está, cada um que está assistindo. Oh Pai, abençoa o seu lar, abençoa a sua vida. Dê, Senhor Deus, um bom domingo, Senhor Deus, um domingo abençoado, cheio da Tua presença, Senhor Deus, e uma semana, Senhor Deus, próspera, uma semana, Senhor Deus, rica em bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a gente despede, né? Vamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Acabou. Acabou.